Olá, sou o pastor Jorge Marques, do Ministério Novo Tempo de Deus, entrando novamente aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Que você possa já estar pegando a tua Bíblia aí para acompanhar a leitura, que você possa estar meditando naquilo que Deus vai falar poderosamente na noite desse dia. Fique com Deus em nome de Jesus. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia agora para acompanhar a leitura da palavra de Deus que está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 11 e 2. 2 Samuel 23, versículo 11 e 2. Vamos lá para a leitura. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Lemos um texto que fala sobre os valentes de Davi. Eram homens que estavam à frente da batalha com Davi. E esse texto que nós lemos cita um chamado Samar. Havia um pedaço de terra onde o povo sempre plantava lentilha. E de tempo os filisteus se reuniam, vinham, dava de contra aquela terra, expulsava todo mundo quando não matava alguns, e tentava tomar aquela terra. E Samar, vendo aquilo, ele não se contentou com aquilo, não aceitou essa sentença de perda, e no momento que estava propício do povo inimigo, dos filisteus, vir atacar aquela terra, ele foi lá e se posicionou no meio da plantação de lentilha. Já vimos muitas histórias a respeito de Samar protegendo a plantação de lentilha, mas eu quero trazer o verdadeiro sentido e o porquê Samar se colocou ali para defender sozinho aquele pedaço de terra. E para entendermos isso, vamos ter que até retornar um pouco a respeito quando teve a repartilha das terras conquistadas pelo povo de Deus. E aquele pedaço ali foi dado como herança para a descendência, para o povo ao qual Samar fazia parte. Então era uma bênção de Deus, uma conquista do povo. E quando Samar percebe que os filisteus queriam expandir as suas posses, e aquele pedaço de terra era um que eles desejavam possuir, Samar não aceitou isso. E ele foi em defesa daquilo que ele recebera como bênção, como os seus antepassados receberam como bênção. Então eu quero trazer essa mensagem hoje para a minha vida e para a sua vida, porque hoje estamos vivendo uma geração de crentes onde entrega de bandeja aquilo que Deus dá como bênção na mão de Satanás. Hoje as pessoas recebem uma bênção por, às vezes, motivos tão fúteis. Eles entregam nas mãos de Satanás, não brigam, não lutam, e às vezes fica até murmurando porque perdeu, mas nem sequer tentaram brigar por aquilo que Deus entregou nas mãos deles. Eles aceitam a derrota. Essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que aceita a perda, aceita a derrota e invalida aquilo que a palavra de Deus diz, que nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Que nós fomos chamados para estar por cima e não por baixo. Que nós fomos chamados para conquistar. E quantos não estão fazendo isso? Quantos estão desistindo das bênçãos? Quantos estão entregando de mão beijada? Até tem um ditado que diz que não vender a sua salvação por um prato de lentilha. Aquela plantação de lentilha não era o motivo da briga, da disputa de Samar, não, porque a lentilha era o prato mais insignificante, o mais barato do povo de Israel. Aquilo ali não tinha valor. Prova é o ditado que nós falamos, que não devemos trocar a nossa bênção ou vender por um prato de lentilha, porque não tinha valor nenhum. O que ele estava defendendo não era a plantação de lentilha, o que ele estava defendendo era a bênção
a terra que foi dada como herança. Eu não sei o que Deus tem entregado nas tuas mãos, tem entregue nas tuas mãos. Eu não sei o que Deus tem colocado diante de você. Mas o inimigo, a todo momento, ele vai tentar tomar. O inimigo, a todo momento, vai tentar te convencer a desistir. O inimigo, a todo momento, vai tentar fazer com que você não tome posse. Até mesmo a situação que nós temos vivido nesses dias atuais nos força, muitas das vezes, a desanimar, a entregar de bandeja, a desistir das promessas, a desistir das bênçãos. Mas eu quero te dizer o seguinte: se posicione em meio à tua bênção, se posicione em meio à terra que Deus te entregou como terra de conquista. Não importa multidões de inimigos que estão vindo contra você, não importa multidões de circunstâncias adversas, não importa o tamanho do gigante. O que importa é você se posicionar como soldado e valente do Senhor, porque você foi chamado como valente, como aqueles homens eram os valentes de Davi, o rei Davi, você é o valente do rei dos reis, Senhor do Senhor. E se posicione, fique de pé, erga a tua cabeça, empunha a espada que Deus colocou em suas mãos e lute por aquilo que Deus te entregou como bênção, como vitória. Samar não estava lutando pela lentilha. Samar não estava lutando pela plantação. Samar não estava lutando, até entendo que não é nem pela terra em si, mas sim pela bênção, pela conquista dos seus antepassados. E que você possa entender isso. Não entregue aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Eu não sei o que é uma bênção, um ministério, um dom, mas algo que Deus confiou a você. Lute, busque, se posicione. Tenha certeza que você não é um derrotado. Tenha certeza que você não foi chamado para perder. Você foi chamado para conquistar. Nós fomos chamados para conquistar. Nós fomos chamados para dominar. Porque o nosso general, nosso Senhor, nosso Deus, Ele nos colocou e nos chamou para estarmos nessa posição. Samar lutou. E olha que era uma multidões de soldados. Era um exército que veio contra Samar. E ele sozinho, porque o povo todo fugiu. E é interessante que nós vemos hoje também na igreja esse tipo de situação. Ah, eu não vou fazer porque o meu irmão não faz. Eu não vou orar porque meu irmão não ora. Eu não vou louvar porque meu irmão não louva. E muitos estão desistindo porque o irmão da esquerda, o irmão da direita, o irmão de trás, o vizinho, o parente, o conhecido, o amigo não está fazendo, eu também não vou fazer. Mas eu quero que você repita comigo: eu não sou qualquer um. Eu sou aquele que Deus chamou para fazer a diferença. Eu sou aquele que Deus chamou para ser diferente. Deus me chamou para andar na contramão do mundo, para vencer em tempos de crise, para prosperar em tempos de crise, para colher a 100 por 1, semeando em terra no tempo de crise. Então, você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para conquistar. Você é mais do que vencedor. Tem uma história tremenda desses soldados de valente de Davi, que fala que Davi pensou alto em desejo de beber uma água de um poço, aonde estava cercado pelo exército inimigo. E aqueles valentes só ouviram o pensamento de Davi, porque ele falou, pensou alto, e eles saíram sem pedir permissão nem nada, e colocaram suas vidas em risco para colher um jarro de água para realizar o desejo do seu rei. Arriscaram sua própria vida. Davi, quando viu aquela cena de eles entregando a água para ele não se sentiu digno de beber a água colhida através da vida deles em risco. E o que Deus tem desejado a respeito da sua vida? Já se perguntou?
Qual é o desejo de Deus para a sua vida? O que Ele sonhou para você? Porque os teus sonhos não são teus sonhos, são sonhos de Deus. Os teus projetos, muitas das vezes você acha que teve uma ideia mirabolante que eu vou fazer, vou acontecer. Não, isso nasceu no coração de Deus. Então, lute por aquilo que Deus tem preparado para você. Conquiste aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Nada vem de mão beijada. A bênção é liberada, mas nós temos que tomar posse. Eu não conheço, até hoje eu não vi, o tempo que eu tenho de cristão. Nenhuma bênção vem de mão beijada, ela tem que ser conquistada. É muita luta, muita perseverança, muita fé, cabeça erguida, coragem, ousadia para você fazer o sobrenatural. Samaria lutou, venceu, derrotou o exército inimigo. Por isso, nós estamos ministrando sobre esse nome, Samar, valente de Davi. E eu quero que as gerações posteriores possam declarar que você, João, Pedro, Maria, José, Ana, são conquistadores, se posicionaram e lutaram por aquilo que Deus confiou em tuas mãos. Que o teu nome possa ser falado, comentado, citado como exemplo de um homem, de uma mulher que não desistiram, lutaram e venceram e conquistaram. Fique com essa palavra, medite nela na noite desse dia, para que Deus possa operar o teu milagre. Você é um vencedor de Cristo. Fique com Deus, Deus te abençoe, rica e poderosamente. Eu quero agora te convidar a curvar a tua fonte, fechar os teus olhos e, se possível, põe a mão no teu coração. Quero orar contigo agora, mas não orar sozinho. Faça essa oração junto comigo. Você que é um vencedor de Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Soberano e fiel. Tu és o alfa, Senhor. Tu és o ômega. Tu és o princípio e o fim. Não há outro igual a ti. Servimos a um Deus que não está morto. Servimos a um Deus que faz. Um Deus misericordioso, mas um Deus também justo. Por isso eu te peço, te apresento a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desses ouvintes dessa mensagem. Vá alcançando todas as áreas da vida dele, sentimental, saúde, física, espiritual. Ah, Deus, cura aquele que está enfermo, restaura aquele que está destruído, Senhor. Vai fortalecendo o que está fraco, levantando o que está caído. Faça a obra na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Restaura essa família que o inimigo a todo momento tenta destruir, Pai. Opera o teu milagre na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. E faça o sobrenatural acontecer. Te apresento e te agradeço já pela resposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.